Olá, como você está aí? Hoje eu estou aqui com duas queridíssimas, duas mulheres incríveis, inspiradoras, que disseram sim para Deus e o sim para o I Am. Eu quero apresentar a vocês Cris Rajão, Márcia Rezende, que estarão comigo no I Am. E por isso nós estamos aqui hoje, para trazer para você um pouquinho do que será o dia 29. Então eu vou deixar que elas se apresentem, falem um pouquinho de quem elas são, para que chegue até vocês aí as mulheres que vão estar juntamente com você na imersão do dia 29. Quem é Cris Rajão? Ei, querida, primeiro, obrigada. É uma honra estar aqui de novo com você, né? Já estamos trilhando aí uma caminhada, já estamos no terceiro. E eu louvo ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na sua vida, que é visível durante esse período, pela sua obediência, a forma como você tem conduzido, a forma, seu desejo de obedecer. Mas já que você me pediu, vou falar quem eu sou, né? Bom, eu sou a Cris, eu sou apresentadora do programa Eu Tô Elas, é um programa no YouTube que o objetivo dele é abençoar a vida, trazer esperança, testemunhos, para encorajar as mulheres, né, Lud? E trazer a palavra do Senhor. Sou mãe de duas bênçãos, esposa do Jean, pastora na comunidade cristã da Zona Sul. E artista plástica, recentemente, não posso esquecer que quando a gente está usando os dons que o Senhor nos deu, nós temos que crer, né, no nosso trabalho. E é isso, vamos falar um pouquinho do I Am sobre avivamento. Aguarde! E você, Marçoca, quem é? Gente, é difícil de A Márcia é uma bênção, é difícil, a gente fica querendo sair rápido. Eu sou, né? Bom, primeiro também, mais uma vez, eu quero, mais uma vez não, né? Também quero agradecer aqui, a Cris agradeceu, eu quero agradecer o convite, viu, de muito. É uma honra, uma alegria muito grande, né? Sempre que a gente é convidado para servir de alguma maneira, é muito bom a gente poder, de alguma forma, contribuir. Mesmo que seja uma parcela tão pequenininha com aquilo que Deus tem, né, nos dado. É compartilhar, repartir o pão, né? O pão da presença, o pão que é Jesus, e é isso que mais move o nosso coração. Estou muito feliz de estar aqui com a Cris. A gente se conhece há tanto tempo, aqui nesse programa super. E acho que ela deveria ter continuado. Eu fiz algumas participações, mas eu já estive lá, né, Márcia? Lá com a gente, e eu tive o privilégio de estar com você no seu programa também, que sempre abençoa, traz tantas histórias maravilhosas, tantos testemunhos, edifica tanto, contribui tanto, né? Isso que é tão lindo, a gente tirar, não tenho falado nada de mim ainda, mas eu vou falar um pouquinho, mas a gente tirar esse tempinho que é tão corrido de ser mulher, dona de casa, mãe, pastora, tantas coisas como você disse, você também, Ludmila, para contribuir para a vida das outras pessoas. Isso é maravilhoso, né? Isso é propósito e a gente vai falar sobre isso. Vai falar um pouquinho sobre mim. Então, eu sou casada há 29 anos. Tô fazendo agora esses dias de junho, né? 17 de junho, 29 anos de casada. Temos duas filhas, a Mariana de 18 e a Larissa de 16 anos. Eu sou pastora voluntária na Lagoinha, né? Matriz, há 17 anos. Agora em julho faz 18, e aliás faz 17. E sou apresentadora do programa Sempre Feliz na Rede Super há 21 anos também, né, como voluntária também. E o que eu amo fazer, talvez você falasse o que você mais ama fazer. O que eu amo fazer é servir. Eu amo servir. A gente tem uma reunião na nossa casa que a gente chama de célula, ou PG, ou grupo de crescimento, né? Cada lugar tem um nome diferente. A gente tem essa reunião lá em casa também há 23 anos. Então, assim, quando a gente fica falando 20 e tantos anos, é porque a gente já tá velha, né? 20 e tantos, 29. Eu não me acho, eu não me acho, você se acha velha? Fala a verdade. Não me acho. Talvez, assim, cronologicamente, assim, né? Mas a gente tem esse espírito jovem, né? Que Deus nos renova sempre. Então, assim, a gente disponibilizar o que a gente tem, que Deus coloca nas mãos da gente para servir o outro. Eu acho que isso é um princípio do cristianismo, que Jesus veio fazer, nos ensinar. Acho que, talvez resumindo tudo, é isso, é servir. Ele abriu mão de tudo que ele tinha de mais maravilhoso para vir e se doar,
né, para nós, por nos amar. Então, eu acho que esse é o principal, assim, ponto do cristianismo, é a gente se colocar diante de Deus e das pessoas para servir. E é muito bom estar aqui servindo com um pouquinho do nosso tempo, né? Gente, nossa, vocês estão vendo aí, duas mulheres incríveis. E o mais interessante que quando eu fui pensar, né, nessas mulheres, na terceira versão do IAM, terceiro ano do IAM, e o eixo esse ano é você é forte e corajosa. Né? É uma afirmação. Sim. Né? Eu não estou falando seja forte e corajoso, como Jesus, né? Como Deus falou com Josué. Na verdade, eu trago uma declaração. Você é forte e corajosa. E eu pensei, meu Deus, né? Quem o Senhor... A Cris nunca saiu. Né? A Cris, eu penso em Aema, a Cris sempre vem à minha mente. Por isso que eu sei que Deus levantou a Cris como essa minha mãe aí espiritual no Aema. Mas quando eu vi você no evento que nós estávamos em comum, quando eu te vi falando ali, eu falei assim, eu preciso dela. Eu preciso dela. Eu quero essa mulher no palco do AM, porque você me resplandece muito essa força, essa coragem no Senhor, sabe? E a Dani Alves, que não está aqui porque está em São Paulo, ela também vai estar no palco do AM trazendo sobre o autocuidado. Então são 3 mulheres, cada uma com uma particularidade, cada uma com uma história, cada um com um recorte, mas mulheres para inspirar outras mulheres. Aquilo que Deus colocou em cada uma de nós, nós vamos derramar sobre outras mulheres. A unção é sobre isso, né, gente? Ô Lúcia, mas nós estávamos conversando ali nos bastidores e a gente estava falando que muitas pessoas, inclusive eu te falei, que me perguntam o que é o IAM? O que é isso? O que é uma imersão? Tem gente que não entende, né? Na hora que você coloca lá o convite, mas que história é essa de imersão? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer lá? Por que eu vou passar o dia inteiro nesse lugar? São várias palestras. Explica porque tem gente na dúvida. A gente estava falando sobre isso. Verdade. A imersão ativação mulher, ela é composta de 6 eixos. Eu criei a metodologia 6As. Ativação, avivamento, autocuidado, autoridade, autonomia e ação. Então nós vamos fazer um movimento. 3As pela manhã e 3As à tarde. Eu vou começar no processo de ativação, preparando essa mulher para ela cumprir o propósito dela. Então, a imersão ativação mulher, eu posso falar, Márcia, que é um encontro com o seu propósito. Porque, na verdade, ele está dentro de nós precisamos acessá-lo. E muitas pessoas não sabem esse caminho do acesso. Então, o IAM, ele cria uma via que te conduz a acessar o seu propósito. Por isso você precisa ativar a sua mente, você precisa avivar o Espírito Santo que está dentro de você, você precisa ter a consciência do autocuidado, você precisa se reconhecer como autoridade em Cristo Jesus, você precisa reconhecer a liberdade que você tem como filha do Senhor. E quando você tem esses 5 As, você está pronta para agir, porque a ação é o seu propósito, é agir alinhada ao seu propósito, aquilo que Deus te chamou para entregar, essa entrega de valor, que todas temos. Às vezes as pessoas olham para você, Márcia, falam, mas a Márcia e a Cris estão ali, apresentando um programa, elas são privilegiadas, elas foram escolhidas. Não, porque para ela. E o que eu defendo é que todas são chamadas. Sim, todas. Só que são chamados diferentes, mas com uma mesma finalidade, que é servir. Exatamente, porque temos dons e talentos diferentes, mas todos, se nós disponibilizarmos todas podemos ser usadas por Deus. É claro, Ele quer usar a todos. Antes de continuar, eu queria te perguntar como e quando surgiu no seu coração o IAM. O IAM. Olha só, muito engraçado. Ele não nasceu no meu coração. Ele nasceu no coração do meu marido. Tá vendo? Porque eu nunca tive esse sonho de estar num palco fazendo um evento. Nunca. Eu achava que o meu palco era sala de aula, 18 anos em sala de aula. Achava que aula de quê? Direito Constitucional e Mediação de Conflitos. Que já não é fácil. Mediação de conflitos já é algo que você precisa colocar todos os seus dons, né? Com certeza. Eu achava que ali era meu chamado. Ludmila, meu chamado é sala de aula, meus alunos. Aí veio a mediação. Meu chamado é ser mediadora de conflitos.
Até que veio a pandemia e eu comecei a dar mentorias em comunicação não violenta para empresas. Cris já fez, é verdade. Muito legal, muito bom. E aí eu comecei muito com a comunicação não violenta, porque eu fiz muitos divórcios na mediação na pandemia, muitos. Me chamou muita atenção. Triste que foi um índice altíssimo nesse Foi, divórcio. muito. Parece que as pessoas ficavam empurrando para debaixo do tapete, né, os problemas, e então chegavam em casa tarde e tal. Na pandemia ficou todo mundo em casa. Latente. E aí, agora? Como é que eu encaro meu cônjuge? Como é que eu encaro os problemas que eu estava empurrando? Aí, infelizmente, as pessoas tiveram que não conseguiram lidar, não conseguiram resolver isso. E aí eu comecei a atender mulheres muito fragilizadas, vitimizadas. Olha, eu vou usar uma palavra que é pesada, destruídas emocionalmente e espiritualmente. E eu atendia, eu escutava as narrativas e eu falava assim, meu Deus, a minha ajuda vai ser só essa mesmo, vou orar para essa mulher. Preciso orar para essa mulher, porque né, você chegou aqui no meu escritório, enfim. E eu comentava, compartilhava com meu marido, até um dia ele falou assim, Ludmila, Deus está te colocando tantas mulheres com o mesmo perfil, por quê? Eu falei, não sei, nem passava, Márcia, pela minha cabeça, até que um dia meu marido me chamou, me mostrou no Excel, meu marido é engenheiro, no Excel, até o nome foi ele que criou. E o lindo, eu ia falar isso, eu tô aqui para falar isso, falei, gente, eu vou dar essa pontuada que é muito lindo. Quando você me convidou pro AM, foi uma coisa que você me falou, que o nome, o Senhor tinha te dado para vocês, porque era eu sou, o grande eu sou, né? O Senhor é o nosso grande eu sou. E isso é lindo, acho que tem que pontuar isso, porque é maravilhoso esse detalhe. Esse alinhamento, né, entre o que a gente vive aqui na Terra e o que Deus tem no mundo espiritual, tudo tem sentido. O simbólico, sim, ele se manifesta aqui no mundo físico. Então vem imersão, ativação, mulher, IAM, ou seja, aonde nós somos ativadas? Nele, o Senhor. Então comecei a falar assim, as mulheres precisam entender que essa fonte inesgotável é Ele. Porque a Cris hoje trouxe, Márcia, que esse ano o IAM está muito a minha cara. Mulher forte e corajosa, eu sempre fui muito ousada, minha história é de muita ousadia. E eu só atendia mulheres muito fragilizadas. Eu falava, meu Deus. E as mulheres falavam para mim assim, eu quero ser como você é. Eu falava, gente, mas para mim tudo é tão normal, não tem uma fórmula para mim. Mas eu comecei tendo. Senhor Jesus, quem me alimenta? Como que eu sou retroalimentada? Como que o sistema é retroalimentado? Da onde vem a minha energia? E aí eu comecei a estudar muito inteligência espiritual. Falei, então agora, eu gosto muito de estudar, eu falei, eu preciso então entender neurociência, neurolinguística, então tá. O que elas estão falando então da palavra de Deus? Aí eu comecei a estudar a inteligência espiritual. E a neurociência começa a comprovar cientificamente a palavra do Senhor. Sim. E aí isso é lindo demais. Você pode sentar e conversar com um ateu, porque a neurociência vai explicar a palavra. E eu comecei a ver que eu precisava mostrar para essas pessoas que olham para mim e falam, nossa, mas você é hiperrealizadora, que acaba que é um sabotador. Você também é assim, né, Márcia? Hiperrealizadora. Que eu falava assim, mas de onde que eu consigo isso? É no Senhor. Essa minha energia vem de Deus. Então eu preciso mostrar que eu fui chamada para isso. Eu disse sim, então não importa o que eu sinto, eu preciso fazer independente do que eu sinto. Eu tenho que fazer porque eu fui chamada para fazer, não porque eu quero fazer, ou porque eu gosto de fazer. Porque nem sempre a gente faz aquilo que a gente gosta. Sim. Nem sempre a gente está com o sentimento que a gente gostaria de estar dentro de nós. E é interessante, Lud, que nem sempre, né, eu acho que nem nós somos mulheres, todas temos as nossas dificuldades, não quer dizer que você ser forte e corajosa é fácil. Não. É um desafio. Todos os porque dias. tem outras áreas, né, na sua vida que você precisa ativar também. Algumas você precisa entregar nem sempre é fácil, a gente estava falando sobre isso. Sim. Entregar tudo ao Senhor. Então, é uma bênção. Você é uma mulher forte e corajosa, é a sua cara, mas não quer dizer que é fácil. Não, como você precisa buscar no Senhor essa força, exatamente. essa coragem, né, irmã? Exatamente. Existem muitos fatores, até, por exemplo, de temperamento. Né? Quando a gente estuda os temperamentos, a gente vê que existem aqueles temperamentos das pessoas que são mais
analíticas, que são mais retraídas. Então, parece que esse temperamento não combina tanto com o ser forte e corajoso, como quem é extrovertido, dominante, por exemplo, já é mais audacioso. Então, existem esses desafios de você se autoconhecer. E é muito interessante. Você é dominante. Dominante extrovertido. Não sei porquê. Mas assim, tudo na nossa vida também a gente vai desenvolvendo. Então você se autoconhece. Peraí, quem eu sou nesses 4 perfis de temperamento? O que predomina no meu temperamento? É isso? Tá, mas eu posso, que a gente chama de flexibilizar, eu posso melhorar, eu posso trabalhar isso aqui na minha vida. Por exemplo, no meu temperamento, eu tenho dificuldades. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito organizada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar ser organizada, procurar ver quais são aquelas facetas do meu temperamento que me dificultam em alguma área na minha vida. Olhar quais são suas prioridades. Minhas prioridades e ir me organizando, e ir trabalhando isso. Então, falando de uma forma geral, como você fala assim, ser forte e corajosa. Você falou antes um pouquinho que isso para você é mais natural. Sim. Por causa do seu temperamento. Mas para outras, não é natural. Isso é um desafio maior. Sim. Então é muito importante a gente se autoconhecer. Peraí, quem eu sou? Eu sou mais tímida, porque também tem o temperamento que eu nasço, o temperamento, essência. Trago o temperamento. Mas à medida que eu tenho a minha criação, o que eu vivo na minha família, na minha criação, principalmente na primeira infância, vai determinando ali meu temperamento. Depois, na segunda infância, na adolescência, vai trazendo outros acréscimos, mas a base está ali. Então, o que eu vivi na minha infância? Isso contribuiu para eu desenvolver esse temperamento e trabalhar as minhas potencialidades. Adoro essa palavra. Adoro. Como a gente vai aprendendo com o passar do tempo. É um processo, né, Márcia? A gente vai aprendendo tantas coisas com o passar do tempo. Hoje de manhã meu filho falou assim: ai, eu preciso aprender a não sofrer antecipadamente. Aí é porque tem prova. Aí você já fica uma semana antes pensando que na semana seguinte tem prova. Eu falei: meu filho, você vai aprender, eu tô aprendendo, mas olha só, eu já vou fazer 47 anos, você só tem 17. É um processo. Sim. E como você está falando, você reconhecer quem você é, porque você tem determinados adjetivos que são inerentes ao seu ser humano, a você. E você precisa saber lidar com aquilo, mas também entender que o Senhor te fez assim. E que Ele pode mudar tudo também. Sim, exatamente. Acho que parte disso, da gente se conhecer, assim, olha, essas são as minhas potencialidades. E aí o I am entra demais, por quê? Porque o que eu estou fazendo com elas? Justamente, Márcia pegou o X. O que eu estou fazendo com essas potencialidades que todos temos? Só que quando a pessoa, por exemplo, ela nasceu num lar em que ela não foi valorizada, ela nasceu numa família em que ela sofreu algum tipo de abuso, seja psicológico, enfim, todos eles ou um deles. O que ela vai fazer? As potencialidades dela é como se ela não existisse. Porque ela vai ficar camuflada dentro de uma ferida. Você falou de mulheres, que você pegou essas mulheres destruídas. Então, ela tem que enxergar essas potencialidades que ela tem, porque todas fomos criadas de acordo com o I am, com o grande eu sou. Amém. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós temos muitas potencialidades. O Senhor, aí em Provérbios 14:1, a Bíblia deixa muito claro o poder que nós temos como mulher de destruir, de construir. Sim. Se nós podemos destruir ou construir, nós já fomos criados com esse poder. Justamente. Então, como é que nós vamos usar esse poder? Primeiro, entender que nós temos esse poder, a consciência, essa consciência, e que essa criação que a gente teve fez toda a diferença em como a gente ia canalizar. Porque, por exemplo, meu pai, ele sempre foi um homem, meus pais, mas assim como homem, meu pai, ele sempre foi um homem que acreditava muito na gente. Então, ele assim, a gente tinha 13, 14 anos, dava a chave do carro, vai dirigir. Como assim, pai? Eu não sei dirigir. Não, vai. Então, assim, ele colocava pra frente, funcionava. E assim, a gente cresceu com esse conhecimento, assim, eu posso dirigir, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser.
Mas e outras famílias que foi ao contrário? Você não sabe fazer nada, você não dá conta de fazer nada. Não é pra você. Isso não é pra você, isso é pro seu uma primo. vida de rejeição muito grande, né? Muito grande, a autoestima baixa, autovalor baixo. E aí a vida vem trazendo e a pessoa vai atraindo, porque ela não se acha capaz. Então ela só vai atraindo Aquilo que está dentro dela. aquilo que está dentro dela. E vai só piorando. E aí é que a gente precisa, quer dizer, se você não for nesse RM, você vai perder demais, porque olha o tanto de coisa maravilhosa que vai ser trabalhada. Vai ter muita ativação. Eu estava ouvindo vocês e pensando, né? O que eu defendo muito, meninas, é que precisa ter um alinhamento, uma coerência e uma ordenação. Meu marido fala que são minhas palavrinhas de ordem. Porque quando a gente entende quem nós somos e quem nós nascemos para ser, se quem eu sou não está alinhada com quem eu nasci para ser, eu preciso fazer Engraçado você falar esse alinhamento. Isso. Na hora que a Márcia estava falando, eu fiquei com uma pergunta assim, uma pulguinha atrás da orelha, para te perguntar. Como que foi esse processo de identidade na sua vida? Porque hoje, assim, eu te ouvindo falar, eu vejo que você tem uma identidade muito firmada. Sim. Mas quando foi esse estalo na sua vida? Porque não é sempre assim, né? A gente tem os momentos que a gente tem crise de identidades, que a gente não sabe direito quem a gente é, a gente não sabe se a gente está realmente cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas. E você hoje, como uma mulher madura e que tem essa identidade firmada, conta pra gente quando que foi esse estalo. Cris, eu acho que não teve um momento assim de estalo, não, sabe? Mas não que eu me lembre. Eu acho que, como a Ludmila citou da naturalidade em termos de temperamento, dela ser ousada e tal, eu acho que foi muito pela minha criação mesmo, porque minha família nasceu numa cristã, então os meus pais sempre apaixonados por Jesus, a gente sempre viveu esse ambiente. Eu sou a mais nova de 4 irmãos, então eu já via meus irmãos, meus pais nesse ambiente de louvor, de adoração, de igreja. Que bênção! Nossa, isso é maravilhoso. Eu estava meio meio nossa, acho que 80%. Sim. E ainda um ambiente de amor, claro, com dificuldades. Minha mãe sempre trabalhou demais e tinha aquela época que os pais batiam nos filhos, sabe nem porquê, né? Então a gente viveu isso, mas assim, com todo amor, né? Com todo essa questão da afirmação da nossa identidade, do nosso valor. Os meus pais sempre foram muito assim de acreditar. Eu lembro, por exemplo, quando eu cheguei um dia para eles, eu falei assim, já, claro, né, adulta, eu falei assim, Deus colocou no meu coração um sonho de ter um programa na televisão. Era impossível na minha cabeça, não existia a Rede Super, não era da Lagoinha ainda, não existia nada que pudesse me dizer assim que seria fácil, porque ou você tem dinheiro para comprar um programa na TV, ou você tem que ser alguém já famoso para ser convidado. Eu não tive uma das duas coisas. E os meus pais, eles falaram assim, minha filha, vamos orar. Se Deus colocou isso no seu coração, Deus vai fazer. Amém. Então, sabe, quando eu nunca ouvi nada negativo dos meus pais, eu nunca ouvi deles falarem, não, que isso, filho, você tá doida? Isso não vai dar certo, isso não é pra você. Ou isso, nossa, parece uma coisa tão nunca. Então, isso fez com que eu fui crescendo, vivendo esse ambiente de realmente do que é a uma palavra crença muito forte. Então, ela graças a construiu Deus, uma crença muito forte de identidade através da... E ela Por fala isso que muito eu da falo mãe que e do pai, Deus mas olha a importância do pai. O masculino ali na vida, na criação e educação de filhos. porque ele é a representação do pai. Do pai mesmo. Do pai eterno, daquilo que o nosso pai nos diz. Porque quando o nosso pai nos diz na palavra de Deus sobre nós, na palavra dele sobre nós. Só que quando o seu pai terreno fala ao contrário, ou fala ao contrário, aquilo pesa muito, fica grande. Fica grande. Porque E você se afasta da promessa. Por isso, quem eu sou e quem eu nasci para ser. Porque eu comecei a ver que muitas mulheres são as mulheres distanciadas das mulheres que Deus sonhou para que elas fossem. Então, Cris, para mim ficou muito gritante que nós não vivemos aquilo que Deus tem para cada uma de nós. Tem que chegar uma hora que alguém fala assim, minha filha, está nas suas mãos. Deus te ama da mesma forma que ele ama a Márcia, ama a Cris, mas
A diferença é o sim que elas disseram para mim, né? O espaço que elas deram para mim, a obediência que ela escolheu me dar. Porque quando nós fazemos esse alinhamento, nós começamos a aproximar da mulher que Deus sonhou para cada uma de nós. Então, aí de Você é Forte e Corajosa é levar essas mulheres para uma aproximação da verdadeira essência de quem nós somos chamadas, de quem nós somos em Cristo Jesus. Então, é um movimento ali de vai mexer, vai ativar, vai mexer, e é preciso ter muita coragem e ousadia para participar desse IAM também. E entender que somos seres individuais, né, Lu? Porque o mundo, ele prega pra gente um sucesso. O que é sucesso? Talvez para uma pessoa ali do mundo, na hora que a Márcia conta que ela é uma apresentadora voluntária, a pessoa fala, que loucura, que mulher doida, né? Que mulher doida que é essa? Sucesso é ter dinheiro, sucesso é andar cheia, botar de briefing dos pés à cabeça. E ela está doando o trabalho dela, então talvez para muitas pessoas possa não ser sucesso. O mundo nos prega o que é sucesso. E nós somos seres individuais. Né? O propósito de uma, a forma que uma vive, a outra forma que a outra vive. Deus tem um propósito para cada uma. Às vezes o propósito para outra vai ser só ser mãe. E tá tudo bem. Preparar esses filhos para cumprirem o chamado deles. Vão precisar dessa mãe. Sim, não, eu falo isso. Eu falo assim, se cada um de nós, que Deus deu o privilégio de ser mãe, né? Cada uma de nós, mãe e pai, cumprisse o seu papel, não seria outro. Imagina. Totalmente. Porque a gente sabe que tudo vem da criação. E eu falo assim, tanto que eu sempre priorizei, você falou, citou, né? Eu sempre priorizei as meninas, sempre. Por mais que eu faça 1000 coisas ao mesmo tempo, eu sempre priorizei. Abro mão, deixo de fazer coisas, deixo de aceitar coisas. Você estava aqui no início, né? Estava aqui resolvendo problemas de filho. Porque é a minha principal missão, depois de ser esposa, né? E lembrar que isso que a gente está falando, né, Cris e Lúdia, não é clichê. Deus tem um propósito, identidade. Não, isso é lá no Éden. Quando Deus criou a mulher, Ele falou para Adão, eu vou te criar alguém idôneo. Idôneo significa capacitado. E não é só Eva, né, que foi criada capacitada. Não. Nós somos, ela é a mãe, Eva significa mãe dos viventes, né? Então, nós estamos nela, como, né, o homem está em Adão, fomos criados nela, digamos assim, porque Deus nos criou com essa capacidade, por isso que a gente aceitou Provérbios 14:1. Ele nos deu esse poder, tanto que ela usou o poder, né, infelizmente, influenciou o Adão lá de forma negativa e destruiu o relacionamento com Deus, que era pleno, que era maravilhoso. Quer dizer, nós temos esse poder, todas nós. Não importa a família onde ela foi gerada, não importa se ela foi desejada ou não importa como ela foi gerada naquele dia da ligação ali do espermatozoide com o óvulo. Não importa, o que importa é que o Senhor falou assim, a partir do momento que houve, fecundou, eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um propósito lindo para você. Amém. E, gente, imagina o que inferno perde quando essa mulher descobre, quando uma mulher, né, Cris, como você faz tanta diferença na sua casa, na sociedade, com o trabalho que você faz. Imagina multiplicar isso por todas nós mulheres. E como isso para o inferno é uma coisa terrível. Por isso que o diabo faz tanto, usa tantas circunstâncias e tantas para destruir esse sentimento. Paralisar mulheres. Porque ele sabe que a mulher é uma bomba atômica de potencialidade, de trazer, porque a mulher tem esse poder de juntar. Poder criativo. Todas nós temos poder criativo. E esse poder criativo, ele começa na mente. O primeiro ato de criação é na mente. Por isso que a gente precisa começar o AM com uma ativação. Porque ali na ativação, elas vão criar tudo aquilo que elas vão executar no 6º eixo, que é a ação. Então, eu só executo aquilo que a minha mente consegue imaginar. E se eu não consigo imaginar, quantas mulheres falam assim, eu não me imagino vivendo isso? E se ela não imagina, ela não vai viver. Então, muitas vezes nós precisamos de rupturas, porque o inimigo ele vai colocando travas mentais.
Ele vai colocando pensamentos e a gente vai dando brecha para esses pensamentos. E esses pensamentos começam a nos condicionar. E nós começamos a ter uma identidade que não é a nossa verdadeira identidade a partir desses pensamentos que nós vamos dando espaço a eles. Então existem três, né, eu acho que tem três crenças que são muito importantes. É de quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer e o que eu mereço. Então, enquanto a gente não conseguir dar essas três respostas, não para o mundo, para a gente mesmo, nós não vamos, né, entender o que nós vamos entregar. Porque o propósito, as pessoas acham que é escolha. E o propósito não é escolha. O propósito Deus nos dá. Sim. Então não é a gente que escolhe o propósito é que nos escolhe. Então o I Am vai levar essas mulheres. Tem gente que não está disposto a aceitar o propósito de Deus na sua vida. Nós conversamos mais cedo sobre isso. A pessoa não, Deus vai incomodando e a pessoa vai saindo fora. Vai esquivando. Vai. Né? Mas quando você se rende ao Senhor, quando você se entrega completamente, você não tem por onde fugir, não. Você não tem por onde fugir. E o mais lindo é que se você errou até agora, vamos supor, né, essa mulher está nos ouvindo ali do outro lado, ela vai falar assim, gente, mas eu estou errada até agora eu não entendi nada desse trem, esse povo está doido. Nesse momento, pode ser a partir de hoje, a partir de agora, você vai aceitar Jesus Cristo no seu coração, vai falar, eu quero isso, eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida, através da minha vida. E é isso que tudo se fez novo, se você realmente quer, se você deseja, se você tem essa paixão, aí você vai ser avivada. Ser avivada. A gente precisa converter todo dia, não é? Exatamente. Todo dia, Lúcia, a gente precisa converter. Sim. Igual você falou do seu filho, né? Do Natan, da ansiedade. E sem ansiedade, tipo, nossa, então eu já vou viver isso amanhã. Não, é uma coisa de cada vez, é viver cada processo de uma forma deliciosa, que o primeiro passo é esse, entregar a sua vida para Jesus, e ele começa a fazer. Mas assim, realmente, Deus, ele é um Deus gentleman, né? Ele não violenta. Não. Ele não violenta. Ele bate. Ele bate. Então, não adianta, ele não vai forçar. Você tem que abrir. Só falar assim, tá bom, eu me rendo. Eu me rendo, então, Deus, eu me rendo. Pode fazer o que você quiser. Assim, é de engraçado, eu fiz uma oração na minha casa o ano passado, de madrugada. Eu ainda não tinha casado, não. Eu casei em setembro do ano passado. Olha, e eu tenho 7 anos de relacionamento. 7 anos, quase meio já, mas tenho 7 meses de casado. E eu falei com Deus, assim, de madrugada eu fui na minha cozinha. Eu lembro que eu sentei no chão da minha cozinha, Cris. De madrugada. A gente faz, na teoria, a gente não entende, né? Fui pegar água e eu falei, Deus, de hoje em diante, a minha vida é tua. Tudo que eu for fazer pro Senhor, o Senhor pode me levar para onde o Senhor quiser. O Senhor pode fazer de mim o que o Senhor quiser. Por isso que eu falo, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Exatamente. Você falou assim, depois eu não me aceitar. E eu lembro que eu falei com o Senhor assim, Deus, eu só tenho uma restrição pro Senhor. Eu coloquei que aonde o Senhor me levar, caiba minha filha. Aí eu brinco com Deus, eu tenho que realinhar meu pedido. Aonde eu for, caiba minha filha e meu marido. Porque foi isso. Eu falei, Deus, eu resolvo que a partir de hoje, tudo que eu fizer, aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou levantar o seu nome. E, gente, eu posso estar num Simpla da Vida, eu posso estar numa Localiza, eu posso estar dentro do João 23, dando palestra de comunicação não violenta. Que eu falo do Deus que eu sirvo. Às vezes eles falam comigo nas reuniões prévias, assim, Ruth, aqui a gente gostaria que você não tocasse em religião. Eu falei, não, tranquilo. Mas Jesus, mas não vai tocar religião, eu posso falar. Mas Jesus, muitas mulheres, eu recebo Cris, isso eu nem comentei com você, me mandam um direct falando de como eu tenho coragem de falar de Jesus nas palestras. São palestras organizacionais. Eu não estou ali ministrando, não estou pregando nem nada, eu estou falando de comunicação não violenta. Muitas falam assim, como você... Falei dentro da OAB. Mas hoje as pessoas confundem muito, né, Márcia? A questão da religião, da religiosidade, com a questão de ser relacionamento e verdadeiramente cristão e ser de Jesus. Nós não somos nada, nós somos de Jesus. Né? Nós somos de Jesus. Nosso coração entregue a Jesus, nós seguimos Jesus. E o que nos religa a Deus é Jesus. Então, olha que bênção. Você estava falando que você é.
a diferença, a essência. É a diferença entre a religião e o relacionamento. Sim, isso é. Então essa é a diferença. Nós temos um relacionamento. É como você é apaixonado, igual você vai conversar com um homem que é apaixonado por futebol. Não adianta, ele pode dar uma palestra do que for, ele vai colocar um futebol no meio, ou um carro, aquilo que é a paixão dele, né? Uma e mulher aí você chega no propósito. Muitas pessoas falam assim, Márcia, mas Márcia, eu não sei qual é o meu propósito. E um dia, né, a minha mentora pessoal, ela virou pra mim e falou assim, Lúdia, se eu te chamasse para ficar a madrugada inteira, acordada, conversando comigo, do que você falaria? Eu falei assim, fácil, eu falaria do amor de Cristo. Eu falaria com você a noite inteira. Ela foi tão querida, comece a falar desse amor de Cristo, porque Deus te chamou para falar disso. E ela não é uma mulher, né, é cristã, mas não está nesse movimento nosso. E ela falou assim, então, deixa eu te falar, tá aí o seu propósito. Você precisa falar do amor de Cristo onde você for. E ali foi tipo um desbloqueio. Eu posso falar. Não tem problema. E ali, pronto, na hora que você desbloqueia isso, você começa a acessar. Aí você acessa. Na hora que você acessa, aí, minha filha, ninguém vai parar essa mulher, não. Porque aí você começa a avançar. Você entende que você tem que agir, né, Lúdia? Tem uma parte que cabe a nós. Não adianta a gente ficar paralisado. Exatamente. Lúdia, aquela hora que você estava falando, acho que, não sei se eu te interrompi, sobre exatamente o I am. Você falou, né, Cris? Por que uma imersão? Por que o dia inteiro? Aí eu acho que você estava falando, acho que seria bom a gente retomar um pouquinho, só para as pessoas entenderem por que do dia inteiro, o que vai acontecer lá, como é que a gente vai estar. Sim, é um processo. A gente falou muito aqui de processo. E o I Am, ele vai fazer esse movimento de ativação. Só que a ativação não é assim, né? Acender uma luz, se apagar, piscar de olhos. Tem um processo. Então, as etapas estão justamente nessa metodologia que creio que veio do Senhor. Porque toda ela legitimada na palavra. Porque eu ativo mentalmente as mulheres nas promessas do Senhor. E elas precisam se enxergar vivendo essas promessas. Porque muitas vezes eu não vivo porque eu não enxergo nela. Não é para mim. É para ela, é para você, mas não é para mim. E aí vem a crença do não merecimento. Do não merecimento. Por isso as três crenças muito fortes. E aí vem o avivar. A Cris vem e fala assim, mulheres, depois que você foi ativada em todas as promessas de Deus sobre a sua vida, então agora vamos avivar esse Espírito Santo, porque esse Espírito Santo vai todos os dias trazer à memória aquilo que te dá esperança. E aí ele vai trazer à memória o quê? Essas promessas. Então eu preciso avivar o Espírito Santo, porque é ele que vai trabalhar o seu interno. E aí vem o autocuidado, porque eu tenho uma mente que está consciente, desperta. Avivei o meu espírito. Tá bom, eu preciso entender que eu sou sistêmica. Eu tenho corpo, alma e espírito. Eu preciso cuidar desse corpo. Eu preciso ter consciência do que eu coloco para dentro, do que eu como, do que eu escuto, do que eu assisto, com quem que eu converso. Né? Eu preciso cuidar desse autocuidado, que está muito ligado à crença, talvez, de merecimento também. Né? O que eu mereço, não me preocupo com o que eu como, porque está tudo bem, qualquer coisa. Não é sobre isso. Então eu trabalho esse autocuidado. E aí a Dani Alves vai trazer o testemunho dela. A história, o movimento que Deus fez curando a Dani da fibromialgia. E aí vem a autoridade. Muitas mulheres se reconhecem, não se reconhecem como uma autoridade do lar, na empresa, empreendendo, na vida dos filhos. Então a gente precisa fazer um alinhamento de autoridade. Reconhecendo a autoridade de Cristo, a autoridade que Cristo nos revestiu, mas também entendendo que o reino de Deus ele é baseado em ordem e hierarquia. Sim. Então a gente tem que obedecer essas ordens e entender essa hierarquia. E isso transita na autoridade. Sim. Então para a gente parar, olha, não é só presidente, governador, prefeito, o meu marido é a autoridade. Né? Eu sou autoridade no nome de Jesus para criar e educar os meus filhos, para trabalhar nessa empresa, para falar para mulheres
Enfim, nós vamos trabalhar essa autoridade. E aí, pessoal, Márcia Rezende, eu falei que meu coração tá pulsando para ela falar de autoridade. Eu acho que vai ter que ser autoridade, porque meu coração é autoridade pronta. Eu amo falar sobre autoridade. Pois é, que ela chega para mim muito, você chega para mim muito como essa mulher, com a autoridade de Cristo Jesus. Né? E aí vem a autonomia, porque nós precisamos ser livres, porque a gente só consegue agir quando a gente não é mais escravo de medo, de depressão, de insegurança, de ansiedade. E aí a gente faz esse movimento de ruptura. Né? Vamos ser livres, verdadeiramente livres. Amém. Né? A autonomia que Deus nos deu para sermos mulheres livres, para que nós façamos esse movimento e começamos a agir. Mas não é qualquer ação, é uma ação alinhada, alinhada com propósito, porque eu só tenho vida plena. E a Camila Vieira fala muito de plenitude e identidade. Sim. E no dia 29 ela vai estar movendo não sei quantas mil mulheres do Ibirapuera. Ah, é verdade. No mesmo dia 29. 9.000 mulheres. 9.000 mulheres do Ibirapuera. Então dia 29 é um dia que o céu vai estar abalado. Sabe o que eu acho interessante? Acho que você falou isso, não sei se foi no primeiro ou no segundo AM, quando você fez a chamada, alguma coisa assim que eu estou tentando recordar. Você falou o seguinte, que é um momento para nós também. Nós, mulheres, às vezes a gente separa ali, uma hora que eu vou tomar café com uma, uma hora que eu vou passar ali para ver a outra. Mas às vezes a gente não tira um dia todo para nós. Verdade. Então, no dia do AM é um dia todo, né, Luz? Para a pessoa se recarregar, para estar ali, para estar absorvendo tudo que vai ser falado, para estar convivendo com outras mulheres, esse compartilhar, como a gente fala, é muito bom a gente compartilhar, que a gente aprende muito umas com as outras. Acho que é isso também, não é? Tem isso é muito precioso. Eu acho que a gente está numa rede de mulheres. Nós somos fortalecidas umas nas outras. Sim, é um privilégio, né, a gente ter esse tempo. É um privilégio. Gente, eu comentei, nós já temos 110 mulheres. E quantas mais o Senhor são limitadas. Nós temos, né, a capacidade do auditório. E quantas mais o Senhor quiser. Então, se você está nos assistindo, se o que a gente está falando aqui tocou aí seu coração, se você entende que, eu já faço, todos nós agimos, mas será que a minha ação está alinhada com aquilo que Deus tem para mim? Com aquilo que Ele espera que eu entregue? Será que a minha entrega é real e genuína? Será que a minha entrega ela é de valor? Ou será que você quer transformar a sua entrega? Porque a ação é isso, é esse alinhamento, é essa coerência com o propósito. Então a AM é um encontro com o seu propósito. E ali você vai ser ativada. Porque quando você encontra o seu propósito, você é super ativada. E ninguém te para. Amém. Aí ninguém para essas mulheres. E vai ser um dia de muita transformação. Amém. Eu falo, a gente tem esse script aqui, terreno. Mas o que Deus quiser mover, grandes outras coisas acontecerão, eu tenho certeza. Amém. Que não está no script. Ele sempre faz infinitamente. Sempre. E vem, assim, de uma maneira a transbordar, né, meninas? Vocês estão ali, nós estamos ali. Eu falo que o palco é para todo mundo. O palco não é só para gente. Sim. Tem espaço para todo mundo. E nada me alegra mais do que ver mulheres no palco. Porque elas nos inspiram. Sim. E aquele palco são para todas vocês. Então, aí é um convite, é um estímulo, é uma ativação. Acho que o palco pode ser a sua casa, a sua empresa, onde você atua. E nós atuamos em vários sistemas. Mas você precisa. Ninguém vai para o palco sem preparação. Então, aí é uma preparação. Uma preparação para que você possa viver a vida que Deus tem para você. Você precisa preparar. E ali você vai ser preparada, carregada, enchida para que você chegue na sua casa e enche a vida do seu marido, enche a vida do seu filho, enche a vida dos seus funcionários, dos seus amigos. A gente precisa frutificar. Tem. Quem não frutifica tem que parar e analisar. Nós somos chamadas. Até na velhice, não é verdade? Até na velhice nós temos que dar frutos. Velhice não amadurecimento. Quando a gente chegar, a gente está super jovem. Quando eu acessar essa fase, entendeu? Eu também darei frutos. Porque foi para isso que nós estamos aqui. E quanto mais frutos nós damos, fora de casa, claro, mas principalmente dentro de casa, nós estamos multiplicando esses frutos. Com certeza. Né? A gente estava falando hoje
A Márcia me contando um pouco das filhas dela, a bênção que elas são, você me contando do batismo da Nina, eu te contando do batismo da Valentina. Então olha que coisa mais linda, né? A gente está frutificando dentro da nossa casa, com pessoas que vão frutificar fora de casa e aí por aí vai. Exatamente. É bênção demais. Vou dar só como diz o outro, né? A famosa spoilerzinho, né? Porque lógico, não é a palestra, mas eu costumo falar o seguinte: a coerência traz confiança e a confiança traz autoridade. Nossa! Olha aí! Não adianta você ser em casa uma coisa e na rua outra. Você não vai ter autoridade sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Então você tem que ser coerente. Eu falo, eu vivo. E aí você atrai confiança. Minha mãe fala, minha mãe vive. Eu confio nela. Porque o que ela está vivendo, não está só falando, ela está vivendo a verdade. Se eu confio nela, eu me submeto a ela. Amém. É a mesma coisa de um marido que quer ser autoridade sobre a sua casa e ele está totalmente incoerente, cada hora ele é de um jeito. Quem confia nesse homem? Né? E uma das características da mulher sábia de Provérbios 31 ela é confiança. O seu marido confia nela. Então, assim, a autoridade está totalmente relacionada para mim à confiança e à coerência. Né? Porque existem autoridades, por exemplo, um policial, você não conhece ele, tem uma patente, ele vai te mandar fazer alguma coisa ali, pela lei, que você vai ter que obedecer. Sim. Mas é diferente, você vai obedecer um ato, alguma coisa assim, diferente da submissão. A obediência e a submissão são coisas diferentes. É por isso que nós precisamos tanto conhecer o Senhor, porque a gente só vai confiar em quem a gente conhece. Se eu não busco o Senhor, se eu não leio a palavra, como que eu vou confiar? E como que ele vai ser autoridade sobre mim, se eu não conheço? Então a gente tem que conhecer mais e mais desse Deus que nos dá beber dessa fonte. Beber dessa fonte, porque ela é inesgotável. Eu já estou aprendendo, viu? Já começou aí. Já começou vai aí. ser algo assim. Nosso coração já está assim. Tá chegando. Hoje eu estava vindo pra cá e falei, meu Deus, tá chegando. Faltam 2 semanas praticamente pro evento. E vai ser lindo, gente. Amém. Vai ser incrivelmente maravilhoso. E com mulheres incríveis, né? E eu já quero aqui aproveitar para, já chegando mais pro final desse podcast, e falando com você, que vai estar assistindo, que vai receber, talvez alguma amiga vai encaminhar, né? Esse podcast vai chegar, que chegou até você. Eu creio que ele não chegou sem um propósito. Eu creio que você foi chamada para estar conosco. Na verdade, essa mesa ainda tem lugar. A gente pode fazer até uma analogia, né? Com quem você gostaria de estar sentado à mesa? Será que você gostaria de estar sentado à mesa com o Divino Estígia, Cris Rajão, Márcia Rezende e Dani Alves? Pois além de nós 4, Dani não está aqui, mas vai estar no IAM. Existem outras mulheres incríveis que vão estar na mesa do IAM. E é nessa mesa do grande Eu Sou que é o seu lugar. Sentada a essa mesa sobre a condução do Senhor, que é o nosso lugar. Então é um momento para você sentar à mesa e ter um banquete com o nosso Pai Todo-Poderoso. Amém. Queridas, muitíssimo obrigada por esse, né, parar tudo que vocês estão fazendo, para estarem aqui, para a gente poder explicar um pouquinho do evento, acessar mais mulheres, fazermos a obra e, como diz a Márcia, servir com excelência aquilo que Deus nos dotou dos nossos dons e talentos. Vocês são inspiração para mim, vocês me inspiram, vocês me abençoam, vocês, como é que eu falo assim, são mulheres que eu olho e falo assim, nossa Deus, louvado seja o seu nome, pela vida de Cris Rajão, pela vida de Márcia Rezende. A gente que agradece, né? A gente que privilégio, uma honra pra gente estar aqui. E que bom que você chamou a gente. Estamos juntas. Estamos juntas com muita alegria, com muito entusiasmo, muita expectativa, porque você vai falando assim, a gente vai brilhando os olhos, mas a gente sabe que Deus faz ainda muito mais do que a gente sonha, do que Ele mesmo colocou no seu coração. Amém. E que Deus continue te usando, você continue sendo
e exatamente aquilo que Ele quer que você seja, que é isso que você tem buscado nele. Amém. Muitos frutos. Vamos. E que nossas filhas possam estar no IEM. Suas filhas, Valentina, sua mãe. Então, leve aí sua filha, sua mãe, sua amiga, sua vizinha. Vamos levar, vamos fazer um movimento de mulheres que querem sentar na mesa do Pai. Amém. Amém. Queridas, um grande beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe ricamente. E até o dia 29 de junho. Beijo.